A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigo e irmão. Eu sou Johnny Schemberg e estou chegando para anunciar o Jornal da Central TV Brasil. A partir de agora, boas notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Sonhar não deveria fazer mal a ninguém. Depende de quem sonha. Mas, infelizmente, às vezes, sonhar faz mal. Eu vou expor aqui as pretensões de duas autoridades públicas em relação à política. Vamos ver então. Primeiro, destaco a pretensão do ex-juiz Sérgio Moro, é aquele mesmo que abortou as denúncias do antigo Banestado, que foi o juiz mais desastroso da Lava Jato. Seu objetivo era aparecer na mídia e, fato este, depois se apresentou como ministro e quis puxar o tapete do presidente Bolsonaro, que o destituiu por graves denúncias. Agora, o ex-juiz, o Moro, aquele que se transformou em Judas, quer ser candidato. É isso mesmo, ele quer ser candidato. E isso é um direito lógico e constitucional, ninguém contesta. Mas a pecha de traidor fica um pouco difícil ao eleitor acreditar na manifestação e nas promessas do futuro candidato Sérgio Moro. Você avalia como quiser. Agora eu quero apresentar mais um. Esse é parceiro do juiz Sérgio Moro. Estou falando do senhor Deltan Dallagnol, o procurador do Ministério Público, e também da fatídica Lava Jato, que, ao deixar o cargo, também procura uma vaguinha na política, como a imprensa vem mostrando. Digo mais uma vez que ele também tem o seu direito. Isto está assegurado pela Constituição. Agora também preciso lhes dizer que se os trabalhos jurídicos destes Sérgio Moro e Deltan Dallagnol fossem corretos juridicamente, as denúncias e julgamentos da Lava Jato não seriam suspensas. Os dois sempre quiseram o quê? Quiseram aparecer na imprensa, aparecer na telinha. E o resultado destas vaidades, o mundo inteiro conhece, sabe muito bem. Então volto mais uma vez a repetir a notícia, que é nossa, logicamente. A avaliação é sua. Você avalia e exercita o seu direito de cidadão. Tá certo? O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Para melhorar o solo, uma opção eficaz é a vermicompostagem. O processo enriquece o solo de plantio com o humus produzido por minhocas. A minhoca recicla a matéria orgânica e produz um adubo rico em flora bacteriana. O solo do qual a minhoca se alimenta volta com mais cálcio, magnésio, fósforo e potássio em forma de humus. Além dessas vantagens, a vermicompostagem ainda garante mais entrada de água e ar, um controle da toxicidade e do pH do solo e a redução da lixiviação e dos efeitos da erosão. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Mais um deputado federal do Estado, em número de 17,
Portanto, são 17 candidatos a anunciar a intenção de disputar a única cadeira do Paraná no Senado Federal. Hoje pertence a Álvaro Dias, do Podemos. Na eleição de 2 de outubro de 2022, pelo PSDB, Valdir Rossoni soma-se aos concorrentes Guto Silva, do PSD, Oswaldo Estáquio, do PTB, João Arruda, do PMDB, o próprio Álvaro Dias, do Podemos, Alex Canziani, do PTB, o professor Wilson Pickler, do Patriota, Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, Diego Xavier, do PSOL, Elton Brás, do PCdoB, Ulisses Maia, do PSD, Paranhos, do PSD, Zé Boni, do Agir, e Rafael Greca de Macedo, do UB, mais Eloy Casagrande, do partido A Rede. Todos querem uma vaguinha de senador, afinal de contas, pelos valores que recebem, pelas mordomias que têm, logicamente, qualquer um quer. A coleta do Censo Demográfico de 2022 será realizada de junho a agosto de 2022, quando os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, visitarão cerca de 78 milhões de domicílios no país. Serão utilizados 2 tipos de questionário: o básico e também o de amostra. O questionário básico da pesquisa conta com 26 questões e investiga as principais características do domicílio e dos moradores. Além disso, uma parcela dos domicílios é selecionada para responder aos questionários da amostra, que tem 77 perguntas. Esse questionário será aplicado em aproximadamente 11% dos lares, ou seja, cerca de 8,5 milhões de domicílios no Brasil. Com a retomada dos cruzeiros marítimos no Brasil, brasileiros poderão viajar por águas brasileiras após 20 meses de paralisação dessas atividades turísticas devido à pandemia. O ministro do Turismo, Gilson Machado, destacou a importância do setor para a retomada econômica do país. Setor do turismo tem capacidade de ser tão importante no PIB nacional quanto o agronegócio, disse o ministro, que, segundo ele, o Brasil tem a maior capacidade hídrica do mundo, que pode ser explorada por este setor. A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, aprovou por unanimidade o relatório final da audiência pública e o plano de outorga do novo programa de concessões de rodovias do Paraná. Após este trâmite, o processo retorna ao Ministério da Infraestrutura para então ser encaminhado para análise do Tribunal de Contas da União. Última etapa a ser cumprida para o projeto ir a leilão na Bolsa de Valores. Os 3 diretores da agência acompanharam o relator-diretor David Gomes Barreto na aprovação do relatório e do encaminhamento ao Ministério da Infraestrutura do plano de outorga dos 6 lotes de rodovias no Paraná. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aprovou alterações nas regras de comercialização de combustíveis em todo o país. A principal novidade no pacote anunciado é a liberação do delivery. Com isso, os postos poderão entregar gasolina comum e também etanol em domicílio. Questionada sobre a segurança desse tipo de atendimento, já que os postos têm estrutura para enfrentar emergências, a ANP informou que toda a entrega será acompanhada em tempo real por georreferência, por satélite. O Jornal da Central Brasil TV volta já.
Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, meus amigos. Hoje eu venho aqui para falar um pouquinho da governabilidade no Brasil. Os nossos governantes têm enorme dificuldade para aprovar os seus projetos, mesmo os bons projetos, porque ele deve ter maioria nos congressos, nas casas legislativas. Assim é a lei, assim é a regra em nosso país. No entanto, infelizmente, o que a gente tem observado é que os nossos deputados, os nossos senadores e mesmo vereadores nas câmaras municipais, eles não estão preocupados em aprovar bons projetos. Grande parte deles só olha o seu próprio umbigo, só olha a sua reeleição. É importante você, eleitor, que coloca eles lá, que passa a procuração para esses candidatos eleitos serem seus representantes, não reeleja aqueles que não olham para você. Esse é o meu recado, que as eleições se aproximam. Vamos votar com carinho, com análise, valorizar aqueles que realmente trabalham. Esses que só olham o seu umbigo, fora da política, vamos extirpar pelo nosso voto. Esse é o meu recado de hoje, aqui é Solomar Rockenbach, sem tititi. A Prefeitura de Curitiba liberou geral as restrições contra a Covid-19, autorizando que estabelecimentos comerciais e de serviços, casas noturnas e de eventos funcionem com a capacidade total, sem restrições, e tem validade até o dia 18 de novembro. Também pode funcionar normalmente tabacarias, além da permissão para comercialização de alimentos e bebidas alcoólicas em partidas de futebol. Nas apresentações teatrais e musicais e em espaços abertos, consumir bebidas em vias públicas continua proibido e a recomendação para o uso de máscaras foi mantida. O novo boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgado pela instituição, adverte para a necessidade de cautela na retomada de eventos sociais com aglomeração, considerando somente o percentual de adultos completamente vacinados. Os pesquisadores do observatório afirmaram ser fundamental que se atinja o patamar de 80% de cobertura vacinal da população total, para que sejam retomados eventos com grande público. Alcançada essa meta, alerto que, além dos adultos, a campanha de imunização deve atingir também crianças e adolescentes. Os cientistas lembram que a população de adolescentes, pelo tipo de comportamento social que tem, é um dos grupos com maior intensidade de circulação nas ruas e convive com outros grupos etários e sociais mais vulneráveis. Por isso, é equivocado pensar que, com a população somente adulta coberta, adequadamente, a retomada restrita dos hábitos que aglomeram pessoas é possível, diz o boletim. O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União portaria que prorroga para 31 de dezembro o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamentos concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, simplificados e não simplificados do primeiro e segundo semestres de 2021. Os aditamentos de renovação semestral devem ser feitos por meio do sistema informatizado do FIES, disponível na página eletrônica do Ministério da Educação. O Novembro Vermelho, mês de conscientização e prevenção do câncer de boca, junta-se ao Novembro Azul, enfatizando a importância dos cuidados da saúde do homem. Esse tipo de câncer atinge mais a população masculina.
Com o objetivo de combater precocemente a doença, a Secretaria de Estado da Saúde promove durante o mês várias ações voltadas para este público, entre elas palestras sobre câncer de boca, lives com especialistas e contato direto com os agentes municipais, a fim de desenvolver atividades junto às unidades básicas de saúde. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aprovou a dissolução do parlamento e agendou as eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro de 2022, uma semana e um dia depois da rejeição do orçamento para 2022. Comunico que decidi dissolver a Assembleia da República e convocar eleições para o dia 30 de janeiro de 2022, afirmou o presidente em pronunciamento ao país, no Palácio de Belém, em Lisboa. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aponta que mais de 14 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso de mais de 15 dias. A informação foi divulgada no segundo boletim Vigivac, produzido pela Fiocruz Bahia, com base em dados até 25 de outubro. Os pesquisadores ressaltaram que o número de pessoas com a dose em atraso de mais de 15 dias duplicou entre 25 de setembro e 25 de outubro, saltando de cerca de 7 milhões para 14.097.777. Cerca de metade dos atrasados já deveria ter tomado a segunda dose há mais de 30 dias, e 14% deles já perderam o prazo há mais de 90 dias. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. É muito importante, nesse momento de Covid, o lugar que você vai entrar. Os estabelecimentos comerciais, as lojas, os hospitais, os supermercados. E esse supermercado, ele tem, por exemplo, o sistema de proteção de incêndio, tem um projeto, uma estrutura para que esse prédio não possa cair, um telhado que suporte a chuva. Mas existe alguma coisa lá dentro que muitas vezes a gente esquece, que é o ar que a gente respira. Assim como ninguém quer entrar num prédio que o extintor esteja vencido, eu acho que ninguém quer entrar num prédio onde a manutenção do ar-condicionado não está bem realizada. Para poder se proteger as pessoas, para poder proteger as pessoas e o ar que elas respiram, existe uma lei federal, que é a Lei 13.589, que estabelece o PMOC. E para realizar o PMOC, a pessoa precisa ter uma responsabilidade técnica. A Escola Técnica Profissional tem curso técnico em refrigeração e ar-condicionado que treina as pessoas a trabalhar com PMOC. Quer uma profissão de futuro? Quer aprender mais? Venha para a Escola Técnica Profissional fazer um curso técnico em refrigeração e climatização. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que o leilão do 5G vai garantir internet para todos os lugares do Brasil e acabar com desertos digitais. Todos os locais no Brasil, as pequenas vilas, todos eles receberão internet, enfatizou o ministro. 5G é internet de alta velocidade. Espera-se que os custos para consumidores possam ser menores do que são praticados no mercado.
O órgão regulador de medicamentos britânico anunciou que aprovou uma pílula antiviral contra o Covid-19, desenvolvida conjuntamente pela farmacêutica MSD e também pela Redback BioNTech do Reino Unido. Torna-se o primeiro país a liberar um tratamento que tem o potencial de mudar o curso da pandemia. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde recomendou que o produto, chamado Molnupiravir, seja usado o mais rapidamente possível, após um diagnóstico positivo de Covid e 5 dias após o início dos sintomas. Com a proximidade do Black Friday e também do Natal, a orientação para quem pretende fazer compras online é ficar cada vez mais cuidadoso para evitar cair em golpes financeiros. Isso porque uma pesquisa da PSAF, empresa especializada em cibersegurança, mostra que mais de 150 milhões de brasileiros já foram vítimas de fraudes virtuais em 2021. O número deve registrar ainda mais uma alta nos últimos meses do ano, com a aproximação das datas comemorativas no país. Segundo especialistas, as próximas datas importantes na economia acendem um alerta para clientes e empresas. O volume de golpes é muito grande no Brasil. Somente de golpes financeiros, as empresas de segurança conseguiram bloquear 3,4 milhões de tentativas. Uma startup de Israel juntou-se à luta contra o aquecimento global, buscando soluções nas regiões mais distantes da atmosfera terrestre, para onde a empresa espera enviar um monte de balões que irão apreender o dióxido de carbono e trazê-los de volta à Terra para reciclagem. A Ike Ups Laboratório desenvolveu um sistema que captura o carbono na região atmosférica, onde ele quase se solidifica, bem acima da Terra. O bom é que capturar o gás é muito fácil quando ele está perto do congelamento, disse o CEO da empresa às agências de notícia. A JP Morgan reduziu sua estimativa de crescimento da China no quarto trimestre sobre os 3 meses anteriores para 4%, de 5%, citando o impacto da falta de energia e também da reincidência do Covid-19 sobre os gastos dos consumidores e também de serviços. Olhando para trás, reduzimos as estimativas de crescimento da China 5 vezes desde agosto, disse em nota Rabin Zhu, da JP Morgan, acrescentando ainda que o banco agora estima um crescimento anual de 7,8%, indo para 4,7% em 2022. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou a autorização sanitária de mais 2 produtos à base de cannabis, o extrato de cannabis sativa Promediol e o extrato de cannabis sativa Zion, usado para quê? Para tratamentos de saúde. A novidade desses produtos em relação a outros 5 já aprovados é que eles são compostos por extratos vegetais, ou seja, possuem em sua composição um conjunto de substâncias extraídas da planta, ao contrário dos demais compostos por cannabis isolado. Ambos são obtidos através do extrato etanológico das partes aéreas da cannabis sativa e são fabricados na Suíça. No Brasil, serão importados e distribuídos como produtos acabados, prontos para o uso. Joias reais russas contrabandeadas para fora do país durante a Revolução de 1917, junto com diamantes de cores raras,
estão em leilão nos próximos dias em Genebra, isso na Suíça, em busca de colecionadores que estejam dispostos a pagar altos valores pelas raridades. Um diamante rosa alaranjado, pesando 25,62 quilates, estimado em 3,6 milhões a 5,38 milhões de francos suíços. Isso representa mais de 27 milhões de reais, colocado apenas em um anel. É uma estrela do lote de leilão que acontece na Casa de Leilões na cidade suíça no próximo dia 10 de novembro. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny Luiz, aquele abraço, bom dia nessa terça-feira, Zé Domingos, bom dia. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Ao nosso Zepo também, o homem dos cachorrinhos. Zé, hoje o primeiro jogo, cobertura da nossa Rádio Cidade, 9670 em Curitiba, 27.3 em Paranaguá. O Atlético pega o Ceará e depois o Curitiba fora de casa pegando ao Goiás, onde muita gente acha que vai ser um jogo totalmente difícil, Zé. O Atlético Paranaense lavou a alma frente ao Bragantino, ganhou por 2-0 categoricamente e vai para cima do Ceará, objetivando mais um resultado positivo. Mas esse time do Ceará tem bons jogadores, tem feito uma campanha interessante da competição, deve ser realmente um jogo interessante, de emoções fortes, mas acredito que o Atlético possa traduzir em vitória o seu desempenho e com isto abandonar definitivamente o risco de entrar na zona do rebaixamento. Acho que o Atlético tem boas possibilidades sim para conseguir um bom resultado. Bom resultado é que se espera do Coritiba frente ao Goiás. O Goiás é um dos primeiros colocados do campeonato. O Goiás almeja, como o Coritiba, subir à elite do futebol brasileiro. Como o Coritiba vem de derrota, o Goiás vem de empate, os dois precisam do resultado. O Coritiba objetivando voltar à liderança do campeonato e também a definir de uma vez por todas a sua volta à elite do futebol brasileiro. É um jogo interessante, de emoções fortes também, com toda a certeza. O Goiás é favorito para jogar em casa ou não tem essa? Tem muita gente achando que o Goiás vai atropelar o Coritiba. Eu já acho que não, Zé. Eu não acredito que o Goiás atropele o Coritiba, nem de longe. O Coritiba tem jogadores experientes, jogadores capacitados, certamente eles absorveram já o resultado negativo da última partida e vão justamente mostrar a sua força buscando a reabilitação contra um adversário capacitado. Ganhando do Goiás, o Coritiba está com o caminho aberto, já pode fazer festa de retorno à elite do futebol brasileiro. Acredito sinceramente que o Coritiba faça um bom jogo e um excelente resultado. O fator Serrinha pode ajudar ou não ajuda o Goiás? Não acredito nisso que
o time que joga em casa tem favoritismo, porque são profissionais, eles não estão preocupados com o brado da torcida, eles não estão preocupados com este ou aquele detalhe, eles são jogadores profissionais e têm que desempenhar como tal. É isso aí, boa sorte ao Curitiba, boa sorte ao Atlético. Até outra, Zé. Até outra. Valeu. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.